Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós vamos estar iniciando mais um assunto que tem como tema cinética química. Então, dentro desse assunto de cinética química, qual é a área de estudo da cinética? A cinética ela vai estudar a velocidade de uma reação química, sua velocidade média, o cálculo da velocidade média da reação, ou única condição para a ocorrência de reações químicas, complexo ativado, energia de ativação e análise gráfica. Então, esses tópicos são os que serão estudados dentro de cinética. Quando nós falamos sobre cinética, logo nós vamos entender que cinética ela está relacionada à velocidade de uma reação. E aqui nós temos no Start um texto que vai estar trabalhando a questão da velocidade de uma reação. Então, o que é que nós vamos estar observando? Primeira coisa é o seguinte, quando nós falamos de velocidade de uma reação, nós vamos entender aí que existem três perguntas importantes. As três perguntas é o seguinte: como acontece, com que rapidez isto acontece e qual é a extensão deste acontecimento. Então, quando nós falamos sobre a parte da velocidade especificamente de uma reação, e aí a gente precisa entender o que é uma reação, né? Nós temos os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Então, são duas classificações. O fenômeno químico está relacionado a um acontecimento em que você observa e entende que aquele acontecimento ele ocorre com a transformação da matéria sem a condição do retorno para aquilo que ela foi. Então você entende que ali é um fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele em que ocorre apenas a mudança no seu estado físico, por exemplo, a questão da divisibilidade, onde você não está interferindo na parte da propriedade química, você está apenas falando sobre o que está acontecendo na estrutura sem interferir a sua composição. Então, são fenômenos. Quando nós falamos de reação, é entender o que acontece em um fenômeno, principalmente o químico. Então, a reação é o tipo de transformação que está acontecendo. Então, quando nós falamos no processo de combustão, entendemos que é um fenômeno químico, mas a combustão, como é que ela ocorre? E aí vamos entender que a combustão é a queima, e eu preciso de um combustível para ser queimado. E o que é que acontece quando esse combustível é queimado? Que tipo de transformação? Então aí entra a propriedade e vamos entender também com que velocidade aquela reação ela está acontecendo. A questão do como acontece é justamente a reação química. Quando falamos em reação química, é saber o que está acontecendo, os reagentes que estão participando e os produtos que estão sendo formados. Então, isso vai ser o que a gente chama de reação química, tá? Uma equação química é você representar essa reação. Então, a equação é a representação simbólica de uma reação. Então, você classifica como fenômeno, você entende o fenômeno pela reação e você representa a reação pela equação, tá? E essa equação ela tem que estar devidamente balanceada, porque entra uma questão estequiométrica, que é a questão quantitativa, tá? Para representar
completamente a reação química através de uma equação. Então, o termo velocidade em química, nós vamos observar isso aqui no glossário. O termo velocidade em química indica uma grandeza escalar. Na física, é vetorial, tem direção e sentido, de fato. Logo, não seria o mais apropriado, visto que ficou consagrado o seu uso pelos químicos. Alguns livros usam o termo rapidez, porém isso pode nos levar a pensar que todas as reações são rápidas, por conta do termo rapidez. Então, nós vamos estar vendo a questão da velocidade, porque a velocidade ela pode ser alta, baixa, pode ter uma velocidade média, enfim. E isso nós vamos estar entendendo que é o que ocorre com relação à reação. Você vai ter uma classificação quanto a essas reações, tá? As velocidades das reações são afetadas por variáveis, como concentrações de reagentes e temperatura. Os químicos usam dados de velocidade para propor um mecanismo ou etapas pela qual as reações tomam lugar. As velocidades das reações químicas diferem grandemente. Algumas reações, como a combinação explosiva de sódio e bromo, ocorrem em um instante. Outras, como a corrosão do ferro, são lentas. Então, isso fica evidente que você vai ter reações que vai ser instantânea, mas você vai ter reações que vão ser lentas, você vai ter reações que vai ser moderada. E isso vai depender muito dos fatores que alteram a velocidade de uma reação. Quanto à questão das etapas, isso fica evidente que uma reação ela pode acontecer em uma única etapa, como ela pode acontecer também em várias etapas. Isso vai depender muito do tipo de reação. E essas etapas elas vão estar sempre compondo a reação. E aí você vai ter uma etapa que pode ser lenta, que não pode ser, mas pode ser rápida. Enfim, depende muito da reação em que esteja sendo analisado. Então, isso mostra justamente o que acontece em algumas reações químicas. Na atmosfera superior, por exemplo, a manutenção ou diminuição da camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta, perigosa do Sol, depende das velocidades relativas das reações que a produzem ou a destroem. Então, isso é uma realidade, tá? A questão das reações de formação e decomposição do ozônio, dependendo da velocidade com que elas ocorrem, ou você tem a manutenção da camada de ozônio, ou você tem a destruição. Porque se a velocidade de formação de ozônio ela é maior do que a velocidade de decomposição, fica evidente que vai haver uma manutenção. Mas se a velocidade de decomposição do ozônio for maior do que a velocidade de formação, nós percebemos que vai haver aí uma destruição da camada de ozônio. Então isso depende muito da velocidade, que num caso como esse é imprescindível para a manutenção, onde a velocidade ela seja maior, tá? Nós temos uma das reações muito próxima a nós, é o que acontece dentro do nosso organismo, que é o processo de digestão. Então, é uma reação química que acontece e que é importante por demais esse processo. E termos cuidado com o que fazemos durante o processo de refeição para não comprometer a parte da digestão. Então, aí nós vamos estar comprometendo a velocidade com essa digestão,
com que essa digestão acontece. Aqui nós pedimos o seguinte, a questão quanto ao que o texto abordou, explique com suas palavras a importância da cinética para a indústria. Como sabemos agora que cinética química está relacionada à velocidade, nós entendemos que existem processos, a indústria ela está totalmente envolvida com a velocidade dos processos químicos. E essa questão da velocidade, ela é importante para a parte da produção. Então, se você usa um método que ele é lento, então isso compromete a produtividade da indústria. Mas se o método ele é um método rápido, a produtividade ela vai ser garantida. Então a indústria ela depende da produtividade como também da qualidade. Então a importância da cinética é justamente encontrar um processo rápido, porém um processo de grande qualidade. Por isso que ela é de grande importância para toda a indústria. A cinética química se explica somente, se aplica somente às indústrias químicas? Explique. Não. A cinética química ela não se aplica apenas às indústrias. Como eu falei do processo de digestão, existem algumas orientações quanto à alimentação que é preciso ter atenção. Simplesmente você tem que ter cuidado quanto à sua alimentação. No caso da consumir o líquido durante o momento em que você almoça, você vai estar, por exemplo, aumentando a questão do líquido. Você tem o suco gástrico que tem uma concentração adequada para agir no processo de digestão, mas se você consome bastante líquido durante a refeição, seja almoço, seja janta, seja o café da manhã, você vai aumentar o líquido no seu estômago, você vai diminuir a concentração de ácido clorídrico e você vai simplesmente prolongar o processo de digestão. E por prolongar e ter uma concentração baixa, o processo vai requerer energia para poder realizar a combustão. E essa energia vai ser consumida de você. Então é importante que a gente tenha uma atenção às orientações quanto ao consumo de líquido durante o processo de refeição. Tá? E isso é importante para que a gente tenha uma digestão adequada. Faça uma relação entre o estudo de cinética química e segurança no laboratório e nas indústrias. A relação inicial que eu posso fazer é o seguinte: cuidado com processos que são instantâneos e explosivos. Então, velocidades instantâneas e energéticas, elas precisam ter cuidado. Então, é justamente a segurança que é importante para o laboratório. E na indústria, é a importância da velocidade para a produtividade, porém, mantendo seguro o processo. Então, você só pode, de fato, realizar um processo se você tiver conhecimento quanto ao processo. Então, é importante que qualquer reação química que vá ser trabalhada dentro da indústria, é importante que ela precisa ser conhecida quanto ao processo. Saber se o processo ele é um processo energético, quais são os riscos, quais são
a segurança, o que é que precisa ter durante a realização daquele processo, enfim, conhecer reagentes e produtos. Então, quando você tem um conhecimento do que você está realizando, você tem facilidade de projetar uma segurança para todos que estejam naquele ambiente. Então, ninguém vai testar uma reação química sem o conhecimento do processo, dos riscos e dos benefícios. Então, o laboratório é um ambiente que vai ter áreas de classificações quanto à questão do perigo, e é muito importante que dentro de um laboratório tenha sempre alguém com conhecimento para orientar qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro de um laboratório. Assim como também na indústria. Então, qualquer processo industrial precisa passar pelo conhecimento dos superiores que tenham condições de também administrar o processo que vai estar sendo realizado no setor de produção, porque a produção ela precisa ser de velocidade, tá? Ela tem que ter uma produtividade alta, mas uma produtividade alta com qualidade. Não adianta velocidade na produção sem qualidade no produto. Então, a produção de um medicamento, por exemplo, passa por todo um processo químico. Então, a corrida por uma substância que atenda às necessidades de um problema de saúde que esteja assolando a sociedade, ela precisa, com urgência, precisa, mas com qualidade também. É o que nós estamos percebendo hoje para a produção de uma vacina contra a questão do novo coronavírus. Porém, a produção de uma vacina, ela precisa obedecer todos os protocolos. Então, esses protocolos são protocolos de segurança, justamente para garantir os seus efeitos extremamente positivos. Então, é importante que esse processo ele seja obedecido quanto à parte da segurança para garantir a qualidade dos resultados. Então, galera, a gente finaliza aqui a parte da introdução à cinética química e até a próxima.